Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, internautas, amigos telespectadores, ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Olha, estou gostando, viu? Está uma aceitação muito boa esse programa aqui nas redes sociais. Como eu sou da época, não é? Da época do rádio à vela, é difícil se adaptar aí às redes sociais, mas vou chegar. Mas sabe por que tudo isso? Porque tem pessoas hiper importantes que participam aqui conosco. Por exemplo, vamos conversar com um filho de Rondônia, um cidadão que nasceu em Ariquemes, na zona rural de Ariquemes, e pecuarista, e graças a Deus investe em Rondônia, investe em Ariquemes, que é o Mauro Santos. Mauro Santos é filho único de uma mãe. Explica isso para mim, uma mãe que teve 9 gestações, Mauro. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, bom dia, bom dia. Posso chamar de Mauro? Claro, por favor, fica à vontade. Mas esqueci de falar que ele é o vice do Habib. É isso. Pedro Habib, do MDB. Ele também é do MDB. Exatamente. Fábio, bom dia, cumprimentar você que é esse grande comunicador, já há muito tempo aqui no nosso estado de Rondônia, cumprimentar a todos os internautas, enfim, que nos ouvem, que nos assistem através de todos os canais de comunicação. Sim, sou filho de Rondônia, com muito orgulho, nascido ali em 77, na zona rural do município de Ariquemes, e cresci trabalhando desde muito cedo, aos 7 anos de idade. Depois nós mudamos para a cidade, iniciei minha vida trabalhando, vendendo gelo. Tinha um bairro vizinho, setor 5, para quem conhece Ariquemes, setor. Eu morava no 3 e no setor 5 não tinha energia elétrica. E aí a minha mãe, muito sábia, uma senhora muito simples, muito sábia, inteligente, começou a produzir uns gelos e eu vendia no bairro vizinho. Na hora do almoço eu levava ali, tinha uma clientela e vendia o gelo para a pessoa tomar uma aguinha gelada, um suquinho na hora do almoço. Começou por aí. Quer dizer, já empreendendo naquela época. Naquela época, né? Vendo a necessidade, aqui eu vou por aqui. Com certeza, filho de família pobre, precisava trabalhar e tudo, e era muito bom, porque o trabalho forja, né, o caráter, faz com que nós tenhamos experiências boas de maturidade, de convivência com as pessoas, e isso é muito importante. Até resinto que hoje mudou um pouco, né, às vezes as crianças demoram um pouco mais, os jovens, para começar o trabalho, mas é muito importante, o trabalho é muito importante para todos, desde muito cedo. E aí segui, mais adiante, fui badeco de oficina, de borracharia, né, os ajudantes auxiliares, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa. Depois fui toureiro, meu pai era toureiro, puxava tora, e com 11, 12 anos de idade eu já pegava um caminhão, ia pro mato, sozinho, carregava, os meninos me ajudavam ali com o trator e tal, a gente carregava de madeira, vinha pra serraria. Então isso permitiu que a gente tivesse, né, uma noção da dificuldade do trabalho, de como as coisas têm o custo para se adquirir, e aprender a valorizar, né, sobretudo quem está na ponta e quem trabalha. E a vida seguiu com... Agora, você concorda comigo que nessa época, você vê você hoje, né, o homem formava um caráter, ele tinha disponibilidade de vida, força para tudo isso, e hoje você vê com essas leis que existem aí, que é proibido, criança até 17 anos, 16 anos, 14 anos não pode trabalhar. Isso é bastante complicado, viu? É complicado. Como é que você vê essa lei? Você acha que é uma lei para simplesmente barrar a legislação, os adultos que querem trabalhar? Não é simplesmente para barrar, é que infelizmente tem as distorções. É claro que nós não podemos jamais, né, defender o trabalho infantil, e claro que isso é terrível, nós temos que proteger. E aí o legislador muitas vezes se vê na condição de criar uma regra, né, para defender uma situação que não pode mesmo acontecer, porém nós temos que ter bom senso e razoabilidade, porque os pais, sob a vigilância do pai, o filho ajudar ali na família, no comércio, nos afazeres, naquilo que o pai e a mãe faz, é muito saudável e deve fazer, né? Hoje eu digo que nós temos a questão da tecnologia, do acesso à internet e aos celulares muito cedo para as crianças, e isso é muito ruim, É verdade. Né? A tecnologia é algo importante, é necessário, mas nós temos que ter parcimônia. Eu digo como pai, sou pai de 2 filhas, e a minha mais velha, graças a Deus nós conseguimos segurar, foi ter acesso ao celular com 17 anos de idade. Certo. E a
mais nova vai no mesmo caminho, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque tem distorcido muito, tem causado ansiedade, tem causado a questão da imediatidade das crianças, não saber que tem que trabalhar, tem que conquistar, tem um processo para se chegar ao resultado. E aí tem uma ideia de que não, tem que estar tudo na mão, tudo pronto. Então, eu repito, o trabalho dignifica o homem, forja o caráter, e eu acho que tem sim, sob a supervisão do pai, sem deixar claro de ter o estudo, não prejudicar o estudo, e foi o que aconteceu comigo. Trabalhei, mas sempre estudei, segui estudando, a maioria dos anos na escola pública. Com 16 anos de idade, vou continuar meus estudos em São Paulo, porque a época, né, ainda muito precário, a educação, estudo de educação no nosso estado de Rondônia, sobretudo no interior. Então fui para São Paulo, onde fiz ensino médio e fiz faculdade. Minha graduação em Direito foi em São Paulo. Então, Camilo, é por aí. E aí a gente vivenciando esses meios, fiz meu primeiro concurso lá em São Paulo, fui agente de trânsito, trabalhei na rua, no contato direto ali com as questões do trânsito. Ficou um tempo em São Paulo? Fiquei, morei 11 anos em Campinas, na verdade. Foi. E ali eu tive esse contato, nessa experiência como agente de trânsito, no dia a dia da rua, trabalhando junto com os policiais, nos atendimentos de rua, junto com os socorristas, do SAMU. Mas Rondônia estava no... Não, mas Rondônia é meu estado de educação. Aliás, foi um projeto. E buscar conhecimento, me preparar e voltar para me desenvolver e crescer junto com o meu estado. E aconteceu. Graças a Deus. Aí agora nós estamos vendo você falar assim, rapaz, você estava quietinho na sua vida pública. Você é procurador? Sim, sou de carreira, isso. É, procurador de carreira, eu estou quieto aqui, já está próximo. Não, tô jovem ainda. Mas dá né? para pescar. Agora, dá para pescar. Vamos lá pro Jamari, vou pescar uns peixes. Aí de repente chega um convite. Rapaz, é o seguinte, nós estamos precisando de você para ser um soldado, que seja, ser candidato a vice-governador. Como é que surgiu essa... Verdade. Então, Camilo, pois é. Aí, embora seja servidor público há muitos anos, seja na vida pública, só continuando e fazendo o meu retorno para Rondônia. Quando eu me formo, em São Paulo, iniciei minha atividade na advocacia privada lá e fui assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, há 25 anos atrás praticamente. Certo. Foi meu primeiro contato com a área pública, não no concurso, vamos dizer assim, na gestão pública, seja no legislativo ou no executivo. E aí fui assessor parlamentar e tive essa experiência. Posso adivinhar? Não posso adivinhar. Confúcio Aires Moura. Ele era deputado federal à época. E aí volto para Rondônia em 2004. Né? E continuo, fiz os concursos, além desse fui aprovado como procurador da Infraero, fui aprovado para procurador do Detran, mas como o senhor disse, eu queria ficar na minha cidade, próximo das minhas pessoas, dos amigos, desenvolver na minha cidade, Jamari. Perto de onde o umbigo estava enterrado ali do lado do Jamari, né? E aí fiz então um concurso para a Procuradoria do município de Ariquemes e desenvolvi. Mas como servidor público, eu nunca perdi a minha capacidade de me indignar. Muita gente vem falar, às vezes o cara vira servidor, tal, acomoda ali naquela vida e tal, e já ficar pensando na aposentadoria. Não, eu acho que nós temos que contribuir. A vida não tem sentido se a gente não fizer pelos outros, Camilo. Isso faz parte de mim, da minha essência, né? A gente tem que fazer algo. E o que nós temos visto? Nós temos visto um caminho da política muito ruim. O país passa por um momento muito ruim, os estados, muitos municípios, porque deturpou-se muito o que é ser um representante político. O representante político, um mandatário que ganha a eleição, ele é nada mais, nada menos do que um servidor público temporário, que está para servir a população. A população confia nele através do voto, a procuração vai lá e me representa, faça por mim, cuide bem dos nossos recursos, cuide bem das nossas crianças nas escolas, da saúde, da segurança pública, enfim, que são os principais, do desenvolvimento, né, da nossa região, do nosso estado. E, infelizmente, muitos têm ocupado esses cargos de forma deturpada, de forma equivocada. Por quê? Acham que a política, o mandato, é para ele fazer um patrimônio próprio, para ele ter um status e tal, e depois que ganha, fala, não, eu faço assim, eu sou isso. Não, não é. Você está para representar. Né? E como jurista, na carreira jurídica, como advogado e tudo, a gente aprende isso muito cedo. O seu cliente te passa uma procuração para você representar os interesses e a vontade dele. Não é por você mesmo. Então isso sempre me incomodou. E eu tive convite outras vezes, não foi a primeira vez, não tinha aceitado, realmente não é fácil, é um desafio gigantesco.
Você abre mão da sua vida, né, da sua privacidade, de muitas coisas, mas dessa vez eu aceitei o desafio, né, depois de um processo, aceitei o convite e como já milito há muito tempo, assim, no partido, ajudando ali nos bastidores, aceitei. Você sempre foi do MDB? Sempre, nunca tive outro partido. Porque eu acredito em política com bom senso, com diálogo, com razoabilidade e com entrega para a população. Essa, para mim, é a política que faz sentido. Né? E o MDB tem isso na sua essência. Né? Traz isso escrito no seu estatuto, de trabalhar com quem está no governo para poder trazer o resultado. Camilo, eu não quero aqui entrar em questão polêmica de forma nenhuma, mas eu não concordo com o que nós estamos passando no país. Essa polarização que está instalada no país trouxe o país por uma desorganização sistêmica. O país está em colapso, o país não tem um foco, não tem crescimento, nós estamos perdendo na economia, nós estamos perdendo no ranking mundial, nós tínhamos tudo para ser um dos primeiros países do mundo em termos de qualidade de vida. Camilo, o senhor concorda comigo que nós temos nos nossos subsolos os maiores aquíferos do mundo de água? Com certeza. Nós temos minerais, terras raras que tanto se fala hoje em dia, todo tipo de minério em abundância para produzir riqueza no subsolo. No solo, nós temos um povo aguerrido, e aí eu falo de carteirinha por ser produtor rural, um povo trabalhador que produz muito, clima bom, todas as condições favoráveis para sermos um IDH altíssimo, ter qualidade de vida. No entanto, nós estamos perdendo espaço, sendo um país, vivendo um país aí de qualidade de vida em muitos aspectos, de terceiro mundo, com um país rico. Percebe? E tudo isso passa pela política, pela condução, pelo olhar sensível, por quem tem preparo, por quem precisa ter bom senso e razoabilidade para deixar as questões pessoais e pensar no país. Hoje, nota-se, quem te conhece sabe que você não está atrás de um salário, mas está atrás de buscar melhorias para um Estado. Exatamente, meu amigo. Você, como já disse, assim como Pedro, eu tenho dito que o Pedro Habib, não sei se você pode até discordar de mim, mas para mim, de todos os candidatos, ele é hiper preparado. Exatamente, não, jamais, não discordo, pelo contrário, eu reafirmo isso, que esse foi um dos motivos também pelo qual aceitei o desafio de junto, porque Pedro é uma pessoa extremamente qualificada, com bons princípios, bons ideais, e assim como eu, nunca foi político, nunca foi candidato, não fez vida, não tem carreira de política, é um gestor qualificadíssimo, com profunda inteligência e preparação. Por isso aceitei o desafio de somar, junto com Pedro e Mauro, 15 para o governo do Estado. E tem mais ainda, o que eu queria dizer, que primeiro teve um convite para o senador Amir Lando, para ser o vice. Parece que o Amir, ele não aceitou, né? Não aceitou. E o Pedro buscou um vice, não, mas tem que ser um vice também à altura, né? Tem que ser uma pessoa preparada. Porque eu vi, com todo respeito, estou vendo alguns candidatos aí que tem alguns vices aí que não condiz com a história do dia a dia de um Estado sério como é o nosso. Não é? Como é que foi essa conversa, você e o Pedro, para que você aceitasse ser vice? Foi nesse sentido. Na verdade, o partido também indicou o nosso nome, né? E aí a minha aproximação com o Pedro, também não o conhecia, mas aí a aproximação foi de um alinhamento natural. Eu acho que pelas nossas formações, pela nossa história de vida, né? Pelo conteúdo que nós trazemos, pela história de vida e pela formação acadêmica, então foi de uma sintonia natural. Não é nada orquestrado, não é nada montado, porque outra coisa que nós percebemos muito, Camilo, você me permite, algumas pessoas são preparadas como atores na época da campanha. A pessoa faz um papel, olha, você tem que ser busca assim, um script, você ensaia para falar, você tem que passar essa ideia, essa imagem, tem que se vestir assim, tem que se portar assim. Gente, não é para isso. Isso virou um jogo que tem que acabar. Chega, acho que o povo não merece, o povo que trabalha tanto, que soa a camisa, que se esforça para pagar suas contas, seus compromissos, seus impostos, que é o que mantém toda a máquina pública, merece respeito e merece o retorno dos serviços públicos de melhor qualidade. Então hoje nós temos pessoas que têm discurso para a internet. Aqui nos bastidores, não quero falar o nome, estava lembrando alguns exemplos aqui, de pessoas que fazem discurso para a internet para convencer o povo e ganhar mais uma eleição. Entendeu, Camilo? Isso corta o coração da gente. Política tem que ter essência. E eu encontrei esses bons propósitos no Pedro, né? Eu encontrei isso no Pedro, há um alinhamento muito bom e temos hoje na chapa Pedro e Mauro Santos para o governo uma alternativa para o
Eleitor. O eleitor tem muitos eleitores que querem dar oportunidade para novos nomes, votar em novas pessoas. E nós apresentamos essa chapa. As outras são políticos já de carreira, já com certos acordos políticos entre grupos, enfim. E nós não. Nós estamos numa chapa totalmente nova, renovada, tanto de deputados federais, avalia os nomes do MDB para deputados federais, deputados estaduais e majoritária para o governo. São novos nomes, novas ideias para fazer um novo trabalho por Rondônia. Vamos rapidamente beber uma água Mina Linda, a gente volta já, pode ser? Positivo. Porque eu quero saber o seguinte, você também é pecuarista, correto? Sim. Hoje nós estamos numa, vamos dizer assim, numa hora boa para o pecuarista ou não? Daqui a pouco você me responde, depois Perfeito. do intervalo. Maravilha. Rapidinho, só beber uma água Mina Linda, é rápido. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. O candidato Mauro, ele que é pecuarista, é procurador do município de Ariquemes, viveu, se criou nas belas ruas do setor 5 e 3. E 3 da cidade de Ariquemes. Não, 5 vendendo gelo. Não, quem vendia mais gelo? Você ou o Amorim? O Amorim também dizia que... Não, o Amorim já era outro nível. Já era outro nível. O Amorim já tinha geladeira em casa. Tinha freezer. Entendeu? Mas tempo bom aquele, né? Tempo bom. Mais simples, tudo, muita dificuldade, mas um tempo bom, mais alegre. Verdade. Você viu Ariquemes? Sim, crescer, né? Desenvolver, sim. Com certeza. Acompanhei todo o desenvolvimento e, aliás, né, eu sou bairrista, nós temos que defender o nosso estado, é por isso que quando eu estava em São Paulo, alguém falava de Rondônia, eu falei, opa, alto lá. Você não sabe a terra Não sabe, é uma terra excelente, né, uma terra produtiva, uma terra pujante, de povo aguerrido e trabalhador. Sou muito orgulhoso do meu estado. Com certeza. Mauro, eu tenho dito, eu sou nordestino. Certo. Eu sou da Paraíba. E tem municípios na Paraíba que tem 300, 400 anos e que não desenvolveu até hoje. Exatamente. O estado de Rondônia, os 52 municípios, eu vou falar na comunicação. Você vai numa cidade como Presidente Médici, 5 emissoras de rádio na cidade deste tamanho. Olha só. Potência. Não é verdade? Você vai em Ariquemes, todo canto, você chega em alguns lugares do Nordeste que não existe rádio. A cidade tem de 100 anos, 200 anos. Olha só. Pecuária, muito pouca, até por causa do clima também. Condições climáticas. Agora, falando em pecuária, vamos aqui nesse desenvolvimento. Rondônia desenvolveu muito nesses 30, 40 anos. Muito. Sabe, um crescimento estrondoso. Olha que Rondônia, hoje nós temos aí em torno de 18 milhões de cabeça de gado, né? E de muita qualidade. Verdade. A genética melhorou muito. Muito, tanto no gado de corte como no gado de leite. Né? Rondônia é exemplo. Você lembra, Mauro, quando aqui no estado de Rondônia a gente vinha, o gado vinha de Minas Gerais, e quando chegava uma vaca aqui, o Basa financiava. Sim. A Emater fazia o Basa financiava para você comprar as matrizes, né? As matrizes de qualidade. Era 5 litros de leite a vaca dava, era um estrondo. Já era muito, né? Aí chegou um tal de Arantes, né? João Arantes, criou ali na Nova Vida e criou uma indústria genética. Justamente. Foi dali que partiu. Grande parte dali partiu. Nosso fortalecimento. Isso. Depois vieram outros. O seu Catani, Ernesto Catani também em Ariquemes. Hoje o Márcio Catani dá continuidade nesse programa de desenvolvimento genético muito, muito bom, muito grande ali. Aliás, um abraço em nome de todos os pecuaristas, não quero pecar aqui. Tem o Peninha lá também que produz touros, que produz animais melhorados. Vamos falar nos primeiros. Mas os primeiros lá na origem foi realmente. Que acreditou, que expandiu muito, foi lá na época do Arantes, João Arantes. Depois os filhos, né, dessa sequência. Exato. Oscar Bottom, né? Lembra do Oscar? Também, Oscar, claro, lembro, Oscar Bottom. Eu me lembro que o Amorim precisava de
de um secretário de saúde, colocou um odontólogo, um médico, eu falei, já sei, vou lá na fazenda, trouxe o Oscar Bosco, foi o melhor secretário até hoje da história de Ariquemes. Realmente. Você concorda comigo? Sim, fez um grande trabalho. A pecuária, como é que você está vendo então, a pecuária passa por momentos aí de alta e baixa. Existem os ciclos pecuários, né, que são natural, tem os ciclos de alta, de baixa e tal, e passa por essas instabilidades mais frequentes agora, também em razão do que acontece no mundo, né, Fábio? Hoje o mundo, essa economia globalizada, acaba interferindo bastante. São guerras que acontecem, né, situações locais, assim, mas que interferem na compra, tal, o mercado bovino, a carne, ela tem boa parte que vai para exportação, não é? Então gera essas oscilações de mercado aí. Mas, em geral, nós vamos ter, eu acredito que um momento melhor agora, né, de crescimento, de valor de arroba, enfim, porque tem os confinamentos, grandes confinamentos e tal, estão pouco abastecidos, né? Então tem uma demanda grande e eu espero que o pecuarista vai recompor um pouco aí o que amargou o prejuízo, porque os insumos subiram muito. Os preços subiram muito, também, de novo, em função dessas questões externas, e aí achatou muito o lucro, que já é pequeno, da atividade rural, em geral, é um lucro pequeno. E aí entra o Estado, onde o Estado precisa estar atento, mais atento. Por exemplo, a pauta do boi, o Estado precisa ter alguém que tenha essa sensibilidade da ponta, do homem do campo, que conhece lá na roça, que conhece a produção, e é nisso que eu venho para completar essa chapa com peso Habib, né? Com essa visão mais da ponta, do campo, do interior, a integração do interior com a capital. Né? Então é isso, eu acho que o Estado tem que ter essa sensibilidade de entender as dores de quem está na ponta, de entender a necessidade da infraestrutura, da ponte, da estrada, mas também do setor produtivo como um todo. Eu pergunto a você o seguinte, você é só pecuarista ou produz? Eu sou um pequeno pecuarista, viu? Eu sou um pequeno pecuarista, mas é produtor, é pequeno, mas na pecuária. Mas é pecuarista. É pecuarista, sim. Você só trabalha com pecuária ou você também investe na produção agrícola? De plantio? Não tenho. Só plantio não, só na pecuária mesmo. Ontem eu conversava com uma senhora lá de Pimenta Bueno que está tentando implantar, ou melhor, já está implantado, mas aumentar a questão, ou melhor, trazer mais, que as propriedades tenham mais carneiros. Olha que legal. Como é que você vê isso, hein? Eu vejo como tem muito espaço. Rondônia, nós precisamos tecnificar mais. Nós precisamos usar no mesmo espaço, agregar mais valor e produção. A produção de ovinicultura é uma delas. Outra, você quer ver outra interessante? Está faltando apoio. Está faltando apoio. Nós precisamos apoiar, melhorar, incentivar a Emater, reestruturar a Emater e dar mais apoio. Tem outras. Carneiro. Nós podemos... Suinocultura, que lá no sul, no Rio, no Santa Catarina, no sul, Acre. Então nós precisamos trazer mais avicultura, suinocultura e ovinocultura. Eu não concordo que Rondônia, o potencial que tem, eu acho que já tem milhos plantados à vontade, ter uma planta só de frango, né? Justamente, vai falar, esses dias eu conversava na região de Campo Novo, ali, Buriti, naquela região, e conversando com produtores, na cooperativa, que a gente tem proximidade, e nós tratando justamente disso, vamos procurar incentivar e trazer o frigorífico de frango, distribuir só tem lá a região de Arave Norte, lá de Aves, na região de Espigão, por ali, justamente, precisamos ter outros, e incentivar. Por quê? A mesma propriedade, a pessoa vai continuar tendo gado, vai continuar aqueles que têm o peixe, a piscicultura, que já desenvolveu bem, graças a Deus, sobretudo Ariquemes, nossa capital do tambaqui, né? Mas ali tem espaço, porque é o pouco espaço que precisa para eu ter uma criação de porcos, para eu ter uma avicultura, para eu ter a criação de aves, na mesma propriedade eu consigo agregar valor, gerar mais renda para a família e fixar mais o homem no campo, porque tendo mais renda, os filhos vão se qualificar, vão estudar focados, e é outro dever do Estado, preparar o ensino médio profissionalizante, entendeu? Focado, direcionado para a área, para a região em que a família trabalha ali, preparar ele para continuar, dar continuidade nos negócios da família e gerar mais renda e emprego no campo. Você acha que o produtor já começa a descobrir o que a gente falava 20 anos atrás, 30 anos atrás, transformar o seu pedaço de chão numa empresa? Isso, esse é legal, exatamente, começa, eu acho que isso começa, e o Estado tem esse dever de ser esse indutor.
o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento e do crescimento. O povo, o homem do campo, ele é muito trabalhador. O povo em geral é aguerrido, é trabalhador da cidade, do campo, mas o Estado precisa criar os caminhos, induzir o crescimento, dar apoio técnico, mostrar o horizonte, apoiar com estrutura e com financiamento. E aí, Camilo, ninguém segura. Você é do tempo, Mauro, que o homem do campo saía na cidade comprar o sal. Por aí. Eu não sou tanto desse tempo, pela minha idade, mas eu acompanhei isso com os meus pais. Dos anos 80. Os meus pais contavam isso. Era o sal. O resto tudo se produzia. Não era assim? Você produzia ali. Você tinha a banha do porco, que quando você chegava, muito saudável. É verdade. Né? Existe coisa melhor do que um porco na lata? Não, nossa senhora. Deu água na boca. Quem trouxe isso pra nós foi os mineiros. E eu sou filho de mineiro. Então a minha saudosa avó, a minha mãezinha também, já saudosa, elas preparavam esses porcos fritos ali no tacho, aí você recolhia a banha, né, para fazer preparar os alimentos, e a carne conservada também no próprio óleo do porco na banha. Rapaz, Foi só tirar para fritar de novo? Exatamente, muito bom. Mauro, eu queria deixar aí você candidato a vice-governador com o Pedro Habib, com o número 15, não é? Exatamente. Eu queria deixar 1 minuto para que você falasse nesta lente para o povo. Obrigado, Camilo. Um bate-papo gostoso. Um bate-papo, não é entrevista. Muito, um bate-papo gostoso. Obrigado pela sua receptividade, por esse espaço. Cumprimentar aqui a todos que nos ouvem, nos assistem, dizer que analisem bem, com carinho. Nós estamos num momento de eleições gerais. O eleitor tem um grande poder na sua mão, que é o voto. Eu digo, o voto, ele não tem preço. E não pode ter, mas ele tem um valor inestimável, porque ele diz sobre o seu dia a dia, o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país, das gerações que estão por vir. Nós temos condições de fazer mais e melhor pelo senhor, pela senhora que trabalha, que paga seus impostos. Então, analise com carinho, conheçam Pedro 15 é o nosso número, conheçam Mauro Santos, que de verdade é uma chapa nova, com novos nomes, novos propósitos, novas ideias para conduzir Rondônia com gestão responsável e eficiente para entregar melhores serviços públicos. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Ok, conversamos com o vice-candidato a vice-governador na chapa do Pedro Habib, Dr. Mauro Santos, tá bom? Ou simplesmente Mauro. E ele falou uma coisa certa, que o seu voto tem consequência, não é verdade? Pense bem, analise bem, não vote porque deram a você um tanque de gasolina, ou então pagaram energia. Não. Vote porque você sabe que no futuro seu filho vai precisar de educação, você pode precisar de saúde e ele também. E, enfim, você precisa de estradas boas, por isso temos que votar certo, tá bom? Até o próximo programa. Até lá.